Ela tinha tudo, mas perdeu o controle da própria vida quando foi obrigada a casar com um desconhecido da rua. O que ela nunca imaginou é que esse seria o maior encontro do seu destino. O salão estava repleto de gente importante. Havia colunas floridas, músicos de terno branco, jornalistas escondidos entre os convidados e câmeras discretas espalhadas pelos cantos. Tudo fora organizado para ser o evento do ano. E era. Afinal, Lorena Albuquerque, herdeira de um dos grupos empresariais mais tradicionais do país, ia se casar. Ela estava linda. O vestido, branco e rendado, abraçava seu corpo como se tivesse sido tecido diretamente em sua pele. Os cabelos escuros estavam presos num coque elegante, com pequenos fios de pérola envolvendo os fios. Os olhos, castanho claros, carregavam um brilho contido. Não era felicidade, mas também não era tristeza. Era como se ela tivesse aceitado um destino que não escolheu. Lá fora, sob o sol das 11 da manhã, os carros de luxo formavam uma fila discreta. Ninguém podia imaginar o que se passava dentro da alma daquela mulher que caminhava em direção ao altar, enquanto o noivo ainda não havia chegado. Lorena parou. O salão estava em silêncio. O padre a olhou, os convidados começaram a se mexer nos bancos, cochichando. O tempo passou devagar, até que, enfim, as portas do salão se abriram com um rangido que fez todos virarem os rostos. Não era quem esperavam. Um homem, com roupas sujas, barba por fazer e olhar desconfiado, entrou lentamente. Os seguranças se aproximaram, mas foram impedidos por um gesto de mão de Alberto Albuquerque, o irmão mais velho de Lorena, sentado na primeira fileira. O homem parecia deslocado, trazia no rosto a expressão de quem nunca havia pisado num lugar como aquele. Suas mãos estavam trêmulas, os pés descalços, sujos de barro. As pessoas riram, algumas se levantaram para ver melhor. Lorena sentiu o sangue gelar. O que está acontecendo? Perguntou ao irmão em voz baixa. Alberto se aproximou e sussurrou. Esse é o seu noivo, Lorena, do jeito que você merece. Ela não entendeu de imediato. Tudo girava devagar demais. O padre ficou em choque. A equipe de fotografia baixou as câmeras e foi então que Samuel parou diante dela. Ele não disse nada, apenas a olhou. Lorena queria correr, gritar, arrancar aquele vestido, desaparecer, mas ficou. Os olhos do homem à sua frente eram diferentes. Ele não parecia saber por que estava ali. Não parecia ter escolhido nada daquilo também. Quem é você? Ela conseguiu perguntar num fio de voz. Me disseram que eu precisava vir, que você precisava de mim. A voz dele era rouca, simples, quase infantil. O silêncio foi rompido por risadas abafadas, depois por burburinhos. Ninguém entendia. Ou melhor, ninguém sabia a verdade. O casamento foi cancelado ali mesmo diante de todos. Ou, ao menos, foi isso que anunciaram. Lorena saiu do salão sem dizer uma palavra. Estava pálida, sem ar, humilhada. Mas antes de entrar no carro, olhou mais uma vez para aquele homem sujo, parado na porta da igreja, como se pedisse desculpa com o olhar. Naquela mesma noite, a mídia caiu em cima da família. Manchetes de todo tipo tomaram os jornais. Herdeira abandona noivo e casamento vira escândalo. Mendigo é confundido com noivo e causa tumulto em cerimônia luxuosa. Família Albuquerque recusa falar com a imprensa sobre vexame. Mas a verdade era bem mais cruel. E Lorena começaria a descobrir isso nos dias seguintes. No quarto escuro da mansão, Lorena segurava uma carta do pai, já falecido. As mãos tremiam. A caligrafia era firme. A última frase dizia: o que herdamos não é o que temos no cofre, minha filha, mas o que aprendemos a amar com o coração limpo. Ela não sabia por que aquelas palavras vieram à tona naquele momento, mas seu coração, mesmo ferido, sentia que aquela história estava apenas começando. Os dias que se seguiram ao escândalo foram de silêncio dentro da mansão. Lorena mal saía do quarto. Não chorava.
Também não gritava, apenas olhava pela janela, como se esperasse uma explicação cair do céu. Mas o céu estava quieto, e a casa ainda mais. As ligações não paravam. Jornalistas, ex-colegas de faculdade, curiosos, até amigos de infância. Todos queriam entender por que a mulher mais poderosa da cidade havia sido exposta daquela forma. E ninguém da família dizia uma palavra, nem Alberto, nem a irmã Marina, nem a tia Beatriz, que morava com eles desde a morte dos pais. Lorena não queria falar com ninguém, mas na manhã do quarto dia desceu. Estava com o rosto abatido, os cabelos soltos, vestida com simplicidade. Encontrou Marina na sala, tomando café e mexendo no celular. "Bom dia", disse Lorena sem emoção. Marina levantou os olhos, surpresa. Fez um gesto vago com a cabeça, como quem não esperava vê-la ali. "Como você está?", perguntou, fingindo cuidado. "Do jeito que vocês queriam que eu ficasse." Lorena se sentou calmamente. Marina disfarçou o desconforto. A irmã estava mais firme do que aparentava. "Por que fizeram aquilo comigo?" A pergunta saiu baixa, mas direta. "Eu não sei do que você está falando." Marina tentou. "O homem que apareceu no meu casamento, foi você quem o levou até lá?" Marina ficou em silêncio por alguns segundos. Depois largou a xícara na mesa e se levantou. "Fala com o Alberto. Ele sabe mais do que eu." Lorena observou a irmã sair. Por dentro, seu peito queimava. Aquilo não era apenas um golpe, era uma mensagem. Mais tarde, com passos firmes, subiu até o escritório de Alberto. Ele estava sentado em sua cadeira de couro, olhando papéis antigos, como se tudo estivesse normal. "Preciso conversar com você", disse ela, entrando sem pedir licença. "Não vai bater?" Ele ironizou, sem tirar os olhos da papelada. "Depois do que fizeram comigo, você acha que vou bater na porta?" Alberto suspirou, largou os papéis, cruzou os braços. "Escuta, Lorena, você já teve tudo o que quis a vida inteira. E achou que podia controlar a empresa, o dinheiro e ainda sair por aí se fazendo de vítima. Então foi por isso? Você me humilhou na frente do país inteiro porque queria me tirar da empresa? Eu fiz o que era necessário. Você ia descobrir o testamento." Lorena franziu a testa. "Que testamento?" "O papai reescreveu tudo 2 meses antes de morrer. Você não sabe porque nunca quis saber da parte chata da vida. Mas ele deixou uma cláusula nova. Se você se casasse por interesse, perderia tudo. E se a gente conseguisse provar que você não era digna da presidência, bom, aí o restante voltaria para mim e para a Marina. E você achou que trazer um homem da rua para o altar seria o jeito certo de me desmoralizar? Você é boa, Lorena, mas inocente demais. O mundo real não tem espaço para gente mole. O Samuel era só uma peça, nem sabia o que estava fazendo." Lorena sentou-se devagar. O nome Samuel soou diferente naquele momento. Até então, ele era só um vulto, uma mancha no dia do casamento. Mas agora, era uma vítima, assim como ela. "Onde ele está?" perguntou num tom que nem ela reconheceu. "Quem?" "O Samuel." Alberto deu de ombros. "Deve ter voltado para o lugar de onde veio. Rua, beco, sei lá. É só um mendigo. Esquece isso." Mas Lorena não conseguiu esquecer. A imagem daquele homem parado na porta da igreja, sem entender nada, com olhos que não combinavam com o lugar onde o colocaram, aquilo ficou nela. Naquela noite, voltou ao quarto e procurou a carta do pai novamente. Releu cada linha, queria encontrar alguma pista, alguma direção. O que herdamos não é o que temos no cofre, mas o que aprendemos a amar com o coração limpo. As palavras do pai martelavam sua mente. E se aquele homem tivesse entrado na sua vida não por acaso, mas como parte de algo maior do que a armação dos irmãos? Lorena olhou para o espelho. Sentiu-se envergonhada por nunca ter se perguntado sobre a vida dos que dormiam nas calçadas, sobre o motivo de estarem ali. Ela havia crescido cercada de luxo, mas agora, pela primeira vez, sentia o vazio daquilo tudo.
Na manhã seguinte, acordou cedo. Vestiu calça jeans, camisa simples e prendeu o cabelo num rabo de cavalo. Desceu as escadas sem chamar atenção e saiu pelos fundos da mansão. Não disse para onde ia, mas no fundo já sabia. Ela precisava encontrar Samuel. Lorena não sabia por onde começar. As ruas pareciam diferentes daquela perspectiva. Sem motorista, sem vidros escuros, sem ninguém para abrir a porta do carro. Apenas ela, com passos firmes e olhos atentos, andando por calçadas que antes só enxergava de longe. Passou por becos, olhou para dentro de barracos improvisados, cruzou com rostos marcados pela fome e pelo tempo. Alguns lhe lançavam olhares curiosos, outros desviavam. O salto baixo de seu sapato já estava sujo, e o sol do meio-dia batia forte, mas ela não recuou. Sabia que aquele caminho não era só físico, era algo dentro dela se abrindo. Num canto entre dois prédios abandonados, avistou um grupo de homens sentados em caixotes de madeira. Um deles, mais velho, com uma barba branca e uma sacola de plástico no colo, olhou diretamente para ela. "Moça, tá perdida?" Lorena se aproximou devagar, sem saber bem como falar. "Eu tô procurando uma pessoa. Ele se chama Samuel. É um homem mais jovem, magro, cabelos castanhos, olhos claros. Ele esteve comigo há alguns dias." O homem a observou em silêncio. Depois balançou a cabeça como quem entende mais do que diz. "Você é a do vestido?" Ela congelou. "A da igreja?" Lorena assentiu, com um leve movimento de cabeça. "Ele passou por aqui ontem", disse o homem com a voz baixa. "Dormiu ali, debaixo da lona azul, mas de manhã cedo saiu. Disse que ia longe. Não disse para onde." "E ele tá bem?" "Mais ou menos. O rapaz estava meio perdido, sabe? Disseram que ele tinha sido humilhado, mas ele só dizia uma coisa: ela não teve culpa. Ela também foi usada." Lorena sentiu o nó na garganta apertar. Aquele homem, a quem ela mal dirigiu a palavra naquele dia, estava agora dizendo que ela não teve culpa, mesmo sendo arrastado ao altar como um objeto de vergonha. "Se eu quiser encontrar ele, onde posso tentar?" O homem pensou um pouco. "Tem uma praça no fim da linha do bonde velho. Tem uma senhora que dá sopa por lá toda quarta. Ele costumava ir. Talvez apareça." Lorena agradeceu. Discretamente deixou uma nota dobrada nas mãos do homem e saiu em silêncio. O coração batia acelerado. Cada passo parecia mais pesado, mas ao mesmo tempo mais certo. Não era sobre reparar o passado apenas. Era sobre entender o que ela mesma se tornaria a partir daquilo. Naquela noite, voltou para casa cansada. Tomou um banho simples e ficou sentada na varanda dos fundos, onde ninguém da família costumava ir. O silêncio dali era diferente. Não era vazio, era profundo. Pela primeira vez, sentiu falta de uma conversa verdadeira. Dias depois, numa tarde nublada, ela chegou à praça indicada. Havia um banco de cimento manchado pela chuva, crianças brincando com bolinhas de sabão, uma mulher com avental distribuindo sopa quente em copos de plástico. Lorena se aproximou, observando tudo com cuidado. E foi então que o viu. Sentado num degrau da igreja ao lado, com uma mochila surrada ao lado e os ombros encolhidos pelo frio, estava ele, Samuel. Ele parecia menor do que ela lembrava. Talvez porque agora o via com os olhos certos. Havia uma tristeza serena em seu rosto, como quem aceita o que não compreende. Lorena hesitou, pensou em voltar, mas seus pés já estavam indo até ele. "Samuel?" Ele levantou os olhos devagar. Demorou a reconhecê-la, mas quando o fez, sua expressão não foi de raiva. Foi de espanto. "Você? Eu te procurei," ela disse, sentando-se ao lado dele no degrau. "Por quê?" "Porque eu precisava olhar nos seus olhos e pedir desculpas." Samuel respirou fundo. Mexeu nos dedos como quem procurava palavras escondidas. "Não foi culpa sua, eu sei. Me prometeram comida, me deram roupa limpa e me disseram que eu só precisava entrar e ficar parado, que ia ser rápido.
Mas eu vi seu rosto. Vi que você não sabia. E fiquei com vergonha. Lorena engoliu o choro. Eles queriam me humilhar, mas te usaram também. Isso nunca vai estar certo. E agora? Ele perguntou com simplicidade. Ela olhou para ele com calma. Agora eu só queria te ouvir. Quem é você, Samuel? Onde nasceu? Por que está aqui? Ele demorou para responder. Mas quando falou, foi como abrir uma porta antiga. Nasci no interior. Fui abandonado num orfanato. Nunca soube quem eram meus pais. Quando fiz 18, fui mandado embora. Trabalhei um tempo como ajudante de pedreiro. Mas caí de um andaime e machuquei a perna. Depois disso, nunca mais consegui trabalho fixo. Vim para cá tentando recomeçar. Mas as ruas são duras com quem não tem para onde voltar. Lorena abaixou os olhos. Aquilo tudo era mais do que ela esperava ouvir. Era real, doía, mas também era puro. Eu quero te ajudar, disse, olhando nos olhos dele. Não porque me sinto culpada, mas porque talvez seja a primeira vez que vejo alguém de verdade. Samuel sorriu, pequeno. Eu não tenho nada para te oferecer. Ela retribuiu o sorriso, emocionada. Talvez você tenha exatamente o que eu nunca encontrei. O banco da praça onde Samuel e Lorena se reencontraram parecia pequeno demais para o tamanho daquela conversa. Mas naquele momento não havia lugar mais verdadeiro no mundo. A rua, a sopa sendo servida ao fundo, os passos de crianças correndo descalças. Tudo parecia parte de um mundo que Lorena nunca havia se permitido enxergar. Você não precisa ficar aqui, disse ela, olhando para os ombros curvados de Samuel. A cidade não foi feita para engolir gente boa. Ele suspirou, mexendo na mochila surrada que carregava. Eu fico onde me deixam ficar. É mais fácil assim. Ninguém espera nada de mim. Lorena baixou os olhos. Aquilo doía. Como alguém podia se acostumar a ser invisível? Não é justo, murmurou. Usaram você como se fosse descartável. E eu permiti isso. Mesmo sem saber, eu aceitei demais as ordens dos outros, por medo de perder meu lugar. Lugar onde? Ele perguntou com simplicidade. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. No topo, no mundo deles, onde tudo é aparência, status, controle. Samuel a olhou nos olhos. Mas o topo costuma ser solitário, não? Lorena não respondeu. O silêncio dela era suficiente. No fim daquela tarde, ela o convidou para tomar um café quente em uma padaria simples ali perto. Sentaram-se à mesa perto da janela. Ele hesitou antes de entrar, incomodado com os olhares, mas ela o encorajou com um sorriso firme. Não precisava dizer mais nada. Durante o café, Samuel contou mais da sua história. Os dias em que dividia pão com outros desconhecidos, os invernos que suportou com roupas doadas, os empregos rápidos que perdeu por não ter um endereço fixo e, o mais triste, as vezes em que foi tratado como um erro por simplesmente existir. Lorena ouviu tudo com atenção, sem interromper. Cada palavra dele parecia arrancar dela uma camada antiga, grossa, feita de orgulho e vaidade. E no lugar dessa camada, surgia outra Lorena, mais leve, mais humana. Antes de se despedirem, ela puxou um envelope da bolsa. Estava selado. Havia algo pessoal ali, mas não era dinheiro. Era um endereço. Amanhã, às 8, esse lugar vai estar esperando por você. Só se você quiser. Ninguém vai te obrigar a nada. Ela estendeu o envelope com as duas mãos. Mas se você estiver pronto para recomeçar, é um começo. Samuel segurou o envelope como se fosse vidro. Não respondeu. Apenas assentiu com um movimento de cabeça. Depois se levantou, colocou a mochila no ombro e saiu andando devagar, como quem precisava pensar. Naquela noite, Lorena voltou à mansão pela porta da frente. A expressão no rosto de Marina, ao vê-la entrar, foi de espanto. Alberto a observou de longe, mas não disse nada. Eles estavam esperando que ela quebrasse, mas ela não havia quebrado, tinha mudado. No dia seguinte, o relógio marcava 7h45 quando Lorena chegou ao endereço. Era um prédio discreto, com uma placa modesta na entrada.
Casa de Acolhimento Vida Nova. O lugar recebia pessoas em situação de rua, oferecendo abrigo, refeições, banho e, para alguns, uma chance de emprego temporário em projetos comunitários. Às 8h03, ele chegou. Samuel apareceu com a mesma mochila, mas o rosto estava diferente. Havia algo novo em seu olhar, uma espécie de esperança tímida, como se tivesse sido acordada depois de muito tempo dormindo. Lorena sorriu ao vê-lo entrar pelo portão. Achei que você não viria. Também achei. Ele respondeu, sem graça. Mas alguma coisa me trouxe. Durante as horas seguintes, ela ficou por ali. Não como alguém que manda, mas como alguém que participa. Sentou-se com os voluntários, conversou com os coordenadores, ajudou a organizar um dos armários com roupas doadas. Era um mundo novo para ela, mas era um mundo que agora fazia sentido. Samuel foi acolhido com respeito, ganhou roupas limpas, tomou um banho e depois se reuniu com um senhor chamado Agenor, que coordenava as oficinas do local. Conversaram por mais de 1 hora e, ao final, ele saiu com um papel dobrado no bolso, uma vaga de ajudante em uma pequena marcenaria do bairro, por meio período, com direito a almoço e vale-transporte. Lorena o encontrou do lado de fora, sentado no banco do jardim. E então, aceitei. Ela sorriu, emocionada. Isso é só o começo, Samuel. Ele assentiu. Mas seus olhos mostravam que para ele aquilo já era muito. Antes de se despedirem, Lorena parou por um instante. Eu queria que soubesse que eu não estou aqui por pena. Estou aqui porque foi com você que eu enxerguei pela primeira vez quem eu era de verdade. Samuel a olhou calado, mas havia um brilho nos olhos dele, um brilho que até pouco tempo estava apagado. Ela virou-se para ir embora, mas ele a chamou. Lorena, sim, se um dia eu tiver algo a oferecer, mesmo que pequeno, eu prometo que será de coração inteiro. Ela não respondeu, mas o sorriso que deu foi mais sincero do que qualquer palavra. Os dias seguintes foram silenciosos, mas não vazios. Lorena voltava à casa de acolhimento com frequência. Não precisava fazer isso, mas algo nela sentia que precisava estar perto daquilo que era real. A mansão agora parecia um mundo distante, cheio de vozes falsas e corredores frios. Samuel, por sua vez, se adaptava devagar. Começou a trabalhar na marcenaria, ajudando com lixamento e montagem de pequenas peças. O salário era simbólico, mas era mais do que ele tinha há anos. Era dignidade, e isso se via nos olhos dele. Na segunda semana de trabalho, ganhou um crachá. Era apenas um cartão plastificado com seu nome escrito à mão. Mas ele o pendurou com orgulho no pescoço, como se fosse um troféu. Não disse nada a ninguém, mas dormiu com ele por 3 noites. Lorena acompanhava de longe. Não queria invadir nem comandar, apenas estar por perto. Levava livros, frutas. Às vezes ficava sentada com outras mulheres, ajudando a costurar mantas. Era como se, finalmente, sua presença tivesse encontrado algum propósito. Foi numa tarde nublada que ela decidiu fazer algo diferente. Estava sentada no jardim da casa de acolhimento, observando Samuel cortar um pedaço de madeira com precisão, quando uma ideia surgiu. Simples, mas sincera. Ela se aproximou devagar. Samuel, posso te pedir uma coisa? Ele olhou para ela, limpando o suor da testa com o antebraço. Pode. Eu queria que você fosse comigo num lugar amanhã. Só se você quiser, claro. Ele franziu a testa, curioso. Que lugar? Um evento da fundação da minha mãe. Eu prometi que estaria lá. Vai ter música, doação de alimentos, e eu queria que você me acompanhasse. Samuel hesitou, baixou os olhos. Eu não sei se devo. Não é um favor, Samuel, é um convite. Ele ficou em silêncio por um instante. Depois, respirou fundo. Eu não tenho roupa para esse tipo de coisa. Lorena sorriu. E quem disse que precisa? Só venha como você é. No dia seguinte, Lorena o esperava no portão da fundação. Estava com um vestido claro e um sorriso acolhedor.
Quando Samuel chegou, vestia uma calça jeans simples e uma camisa azul limpa e passada, que ele mesmo ganhou numa das doações. Estava nervoso, mas tentava disfarçar. "Você veio", ela disse feliz. "Prometi que tentaria." O local estava cheio de pessoas da comunidade. Crianças correndo, senhores sendo atendidos por médicos voluntários, jovens ajudando a empacotar cestas básicas. A presença de Lorena ali não era novidade, mas os olhares sobre Samuel não demoraram a surgir. Ele percebeu, mas seguiu ao lado dela. "Se estiver desconfortável, me avisa", disse Lorena em voz baixa. "Não tô, não. Só estranho ser visto." Eles passaram por várias atividades. Lorena o apresentou a alguns voluntários, mas não forçou nada. Apenas dizia: "Esse é Samuel, meu amigo." E era exatamente isso. Perto do fim da tarde, uma mulher mais velha, de olhar firme, se aproximou. "Lorena, seu irmão está lá dentro. Disse que precisa falar com você." Ela respirou fundo. Não queria estragar aquele momento, mas sabia que não podia evitar para sempre. Virou-se para Samuel e pediu: "Espera aqui um pouquinho." Ele assentiu, sentando-se num banco perto do jardim. Enquanto esperava, observava as famílias conversando, os jovens sorrindo, os idosos sendo tratados com respeito. Era um mundo diferente daquele das ruas. Um mundo que, pela primeira vez, o aceitava sem exigir nada em troca. Lá dentro, Lorena encontrou Alberto de pé, perto da porta. A expressão dele era impaciente. "O que está fazendo aqui?" Ele perguntou direto. "Eu tenho nome e estou ajudando", respondeu com tranquilidade. "Você sumiu. Tem gente da imprensa querendo falar com você. Só andam dizendo que a herdeira desapareceu no meio da caridade. Você quer acabar com a imagem da nossa família?" "Não é imagem, Alberto. É gente. E eu estou exatamente onde deveria estar." Ele se aproximou, tenso. "Você acha que vai resolver alguma coisa andando com aquele tipo de pessoa?" Lorena não desviou o olhar. "Aquele tipo de pessoa tem nome. É Samuel. E tem mais dignidade do que muita gente que se senta à mesa com você." Alberto bufou, virou as costas e saiu sem dizer mais nada. Quando Lorena voltou ao jardim, encontrou Samuel olhando para o horizonte, sereno. "Tudo bem?" perguntou ela. "Tudo certo." Ele respondeu com um leve sorriso. "E com você?" "Ainda melhor agora." Ficaram ali, sentados, sem pressa. O fim da tarde tingia o céu com tons alaranjados. As crianças gritavam ao fundo e o som de um violão amador se espalhava pelo ar. Samuel então quebrou o silêncio. "Lorena, por que me convidou?" Ela pensou um pouco antes de responder. "Porque todo mundo merece ser lembrado de que é bem-vindo. E porque eu queria que você visse que o mundo também pode ser gentil. Mesmo que a gente precise reconstruir esse mundo do zero." Ele assentiu, olhando para as mãos. "Eu não sei o que você vê em mim, mas tô tentando acreditar que talvez eu possa ser mais do que a rua me fez pensar que eu era." Lorena estendeu a mão e tocou levemente no braço dele. "Você já é." Os dias se tornaram mais leves. Ainda que não houvesse promessas nem juras, havia algo no ar que acalmava. A presença de Samuel se tornara constante, mas nunca forçada. Ele não invadia, apenas permanecia. E Lorena, sem perceber, já esperava por ele nas pequenas coisas. Um café a mais, uma cadeira puxada ao lado, uma conversa que começava com silêncio e terminava com um sorriso. Não era romance, ainda não. Era algo mais fundo, um cuidado mútuo, um respeito que crescia sem fazer barulho. Certa manhã, Lorena chegou à marcenaria onde Samuel trabalhava. Levava um pote de bolo caseiro enrolado num pano florido. Havia feito ela mesma, com a ajuda de uma senhora da casa de acolhimento. Ele sorriu ao vê-la entrar, com farinha ainda no vestido e cabelo preso às pressas. "Trouxe reforço", disse ela, erguendo o pano. Samuel limpou as mãos na calça e aceitou, sem cerimônia. "Tá parecendo comida de mãe." "Nunca fui boa na cozinha, mas acho que acertei dessa vez." Sentaram-se nos fundos perto das ferramentas.
Comeram devagar, trocando poucas palavras. Era assim entre eles. Não havia pressa, nem obrigação de encher os espaços com fala. Depois, Samuel mostrou a Lorena uma peça de madeira que estava finalizando. Uma pequena cadeira de balanço infantil. É encomenda para um abrigo de crianças, explicou ele. A coordenadora pediu 2. Essa aqui já está quase pronta. Lorena passou a mão pela madeira lisa, admirada. Você tem talento, Samuel. Só estou tentando fazer algo que dure, mesmo que seja simples. Essas palavras ficaram na mente dela por muito tempo. Algo que dure. Talvez porque, por tantos anos, tudo em sua vida parecia feito para impressionar, mas nada era feito para durar. Na semana seguinte, ele foi chamado para uma nova oportunidade. Um curso de capacitação com chance de efetivação em uma fábrica de móveis. Samuel quase recusou. O curso era longe, exigia tempo e esforço, e ele ainda não se sentia preparado. Mas foi Lorena quem insistiu. Você tem que ir, Samuel. Isso é para você. Não por mim, nem por ninguém. Por você. Ele ficou em silêncio. Mas no dia seguinte, pegou o ônibus às 6 da manhã, com a mesma mochila de sempre e um papel no bolso com o endereço do curso. Durante os dias em que ficou fora, Lorena sentiu um vazio estranho. A ausência dele mostrou o quanto sua presença já fazia parte da rotina dela. Ainda que não se declarassem, havia algo que os unia, um sentimento que crescia devagar, como planta em terra boa. Numa sexta-feira, no fim da tarde, Samuel apareceu de surpresa no portão da fundação. Estava com um envelope na mão e um sorriso discreto. Passei na primeira fase do curso. Ela o abraçou sem pensar. Foi um gesto leve, curto, mas cheio de significado. Quando se afastaram, ela percebeu que havia lágrimas nos olhos dele. Você acreditou em mim, quando nem eu acreditava. Lorena segurou suas mãos por um instante. Eu não acreditava em mim também. Mas você me ensinou a olhar com mais calma. Aquela tarde terminou com os dois sentados no jardim, conversando sobre coisas simples. Samuel contou que, na aula, aprendeu a fazer encaixes perfeitos em madeira, sem pregos. Lorena, por sua vez, lembrou da infância com a mãe, das tardes em que costuravam bonecas de pano só para doar depois. E então, sem ensaio, ele perguntou: Você já amou alguém de verdade, Lorena? Ela não esperava a pergunta. Ficou um tempo olhando para as folhas caídas no chão antes de responder. Já achei que sim, mas hoje percebo que o que eu sentia era medo de estar só, e não amor. E agora? Ela sorriu com doçura. Agora eu estou aprendendo o que é amor. Aos poucos, sem rótulo, sem pressa. Samuel baixou os olhos. Aquilo bastava para ele. Antes de se despedirem, ela disse algo que carregava havia dias. Você não precisa me prometer nada, Samuel. Só não desaparece. A vida já me tirou gente demais. Ele assentiu, com a voz firme. Eu não vou. Naquela manhã de sábado, o céu estava limpo e o vento soprava leve entre as árvores do jardim da fundação. Lorena havia preparado tudo para o evento de entrega dos brinquedos artesanais. As crianças estavam animadas, correndo pelo pátio, e os voluntários organizavam mesas com doces, sucos e lembrancinhas simples. Era uma celebração pequena, mas cheia de sentido. Samuel havia prometido que traria as cadeiras de balanço finalizadas. Ele vinha trabalhando nelas nos intervalos do curso e fez questão de lixar com cuidado, passando verniz, deixando cada curva suave ao toque. Lorena esperava por ele junto ao portão. O relógio marcava 9h30 da manhã. Às 10, o evento começaria. Às 10h20, ele ainda não havia aparecido. Ela tentou não se preocupar. Pensou que talvez o ônibus estivesse atrasado ou ele tivesse parado em algum lugar no caminho. Mas quando deu 11 horas e nenhuma notícia chegara, algo em seu peito se apertou. Não era ansiedade. Era aquela sensação antiga, conhecida, de que algo estava errado. Tentou ligar para o número do abrigo. Ninguém atendeu.
Foi até a diretoria da fundação. Procurou o endereço que Samuel havia deixado por escrito e, sem avisar ninguém, pediu para um dos motoristas da fundação levá-la até lá. Chegando ao local, o portão estava entreaberto. Lorena desceu com o coração disparado. Entrou e chamou pelo nome dele. Foi recebida por um senhor que cuidava do espaço. Samuel? Ele não está mais aqui, moça. Como assim? Ontem à noite um carro veio buscar ele. Disseram que era coisa urgente e ele foi. Não levou nada, só a roupa do corpo. Quem era? Quem mandou o carro? Eu não sei. Só lembro que era um carro escuro, com vidro fumê. O rapaz parecia confuso, mas foi. Disseram que era da família. Ele acreditou. Lorena ficou parada ali, sentindo uma mistura de raiva, medo e impotência. O coração batia como se corresse, mesmo estando imóvel. Voltou para o carro em silêncio. Não quis falar com ninguém no caminho. Na mente, uma só hipótese. Alberto. Chegando à mansão, entrou direto. Não bateu, não anunciou. Encontrou o irmão no escritório, como sempre, cercado de papéis e com o olhar arrogante de quem acredita ter tudo sob controle. Onde ele está? Alberto levantou os olhos devagar. Bom dia, Lorena. Vejo que não perdeu a mania de invadir sem pedir. Eu perguntei onde está o Samuel. Ele se recostou na cadeira. Não sei de quem você está falando. Não brinca comigo. Você mandou alguém buscá-lo. Ele sumiu. E se eu tivesse feito isso? Respondeu enfim, sem disfarçar. Você acha mesmo que vou deixar você destruir o nome da nossa família por causa de um mendigo? Lorena se aproximou, o rosto firme. Ele é um homem digno. Muito mais do que qualquer um que se senta nesses jantares cheios de mentira que você organiza. Digno? Riu Alberto. Ele é um problema, um lembrete de que você perdeu o controle. Eu apenas corrigi o rumo. O que você fez com ele? Levei para um lugar onde vai refletir melhor sobre o que é viver fora do que lhe cabe. Ele está bem, só está longe, por enquanto. Lorena se afastou sentindo o mundo girar. O sangue lhe subia à cabeça, mas ela manteve a postura. Não iria gritar, nem implorar. Sabia que o irmão se alimentava disso. Saiu dali e foi direto para seu quarto. Pegou o celular, ligou para um antigo contato do pai, um advogado que conhecia os cantos mais escuros do sistema. Precisava encontrá-lo, custasse o que custasse. Mas a ferida já estava aberta. Pela primeira vez desde que se conheciam, Samuel havia desaparecido. Não por escolha própria, mas arrancado de uma nova vida que mal havia começado a construir. Naquela noite, Lorena chorou sozinha. Não por desespero, mas por dor real. Dor de quem começou a amar e foi interrompido. Dor de quem descobriu tarde demais que quando algo é verdadeiro, ele não grita, não exige, apenas permanece. E por isso mesmo machuca mais quando some. Enquanto isso, num sítio afastado, Samuel estava sentado em um pequeno quarto de paredes sem janela. Tinha apenas uma cama, uma pia e uma porta trancada. Um homem entrava de tempos em tempos com um prato de comida. Não era rude, mas tampouco explicava nada. Quanto tempo vou ficar aqui? Samuel perguntou mais uma vez. Até esquecer que é importante, respondeu o homem com voz fria. Samuel suspirou. Não sentia raiva, sentia saudade. Da fundação, das crianças, do cheiro da madeira, de Lorena, principalmente dela. A noite chegou com vento forte. E entre pensamentos e lembranças, ele fechou os olhos e disse a si mesmo: ela vai me encontrar. Eu sei que vai. 2 dias. Era o tempo que Samuel estava desaparecido. Para Lorena pareciam 2 anos. Ela evitava alardes para não chamar a atenção da imprensa, mas por dentro o alarme já soava alto. A dor de não saber onde ele estava se misturava com a revolta por ter sido arrancado da própria história, justo quando começava a escrevê-la com dignidade. O advogado que ela procurou, Dr. Olavo, era um senhor discreto que havia trabalhado com o pai dela por muitos anos. Tinha modos calmos, fala pausada e conhecia o mundo como ele realmente era.
inclusive os atalhos por onde gente poderosa escondia suas sujeiras. O que o seu irmão fez, se confirmado, é grave, disse ele após ouvir tudo. Eu não quero vingança, Dr. Olavo. Eu só quero o Samuel de volta. Ele tem o direito de viver a vida dele em paz. Então é isso que vamos buscar. Começaremos discretamente, mas já adianto, se ele estiver mesmo em cativeiro, mesmo que seja numa casa bonita, né, como alguns costumam fazer, isso não vai durar muito. A verdade tem o hábito de escorrer pelas frestas. Lorena confiava nele, mas a espera era torturante. Na fundação, sentia o vazio deixado por Samuel nos detalhes. O banco onde costumava se sentar, a oficina onde suas ferramentas estavam do mesmo jeito, até o armário onde ele guardava seus poucos pertences, agora trancado, como uma memória interrompida. As crianças perguntavam, e o moço das cadeiras? Ele foi viajar. Lorena respondia, sem saber como mentir com menos dor. Certa tarde, ao entrar na marcenaria da fundação, encontrou um dos voluntários mais antigos, João Pedro, parado diante da cadeira de balanço que Samuel estava construindo. Ele tinha mãos boas, disse o homem, sem tirar os olhos da madeira. Quando alguém trabalha com amor, dá para ver. Lorena apenas assentiu, engolindo a emoção. Enquanto isso, em um sítio nos arredores da cidade, Samuel mantinha os pensamentos firmes. Os dias eram monótonos, o quarto simples, mas não havia maus tratos, apenas isolamento. Os homens que o vigiavam não falavam muito. Ele não sabia se era vigilância ou uma prisão mascarada. Mas uma coisa ele tinha certeza. Alguém queria que ele sumisse da vida de Lorena. Na noite do terceiro dia, um dos homens que sempre levava as refeições cochichou quando entrou. Você tem sorte. Alguém importante está procurando por você. Samuel ergueu os olhos. O homem virou as costas e saiu, mas aquelas palavras acenderam algo dentro dele. Esperança. Na manhã do quarto dia, Dr. Olavo entrou no escritório de Lorena com um semblante mais sério. Acredito que encontramos uma pista. Um carro semelhante ao que buscaram Samuel apareceu em imagens de uma estrada rural. Com a ajuda de um contato na corregedoria, localizamos a propriedade. Está registrada em nome de uma empresa de fachada ligada a um dos assessores de Alberto. E agora? Agora vamos até lá, com a polícia. Mas só eu vou com eles, você não. Eu preciso ver com meus próprios olhos. Lorena, disse ele com firmeza, justiça precisa de estratégia. Se você for vista chegando num carro oficial, a imprensa vira um vendaval. Deixe isso comigo. Confie em mim. Lorena respirou fundo. Concordou, ainda que contrariada. Ficou na fundação, esperando, andando de um lado para o outro, fingindo estar ocupada. Mas sua mente só conseguia imaginar uma coisa. A cena de Samuel voltando, entrando pelo portão, como se nada tivesse acontecido. E ela correndo ao encontro dele. Horas depois, o telefone tocou. Era o Dr. Olavo. Encontramos, ele está bem. Muito cansado, mas ileso. A polícia já está conduzindo tudo como deve ser. Estou levando ele para um lugar seguro agora. Lorena levou a mão ao peito. Uma mistura de alívio e choro subiu de forma incontrolável. Finalmente, ele estava livre. Na noite daquele mesmo dia, ela recebeu uma mensagem. Preciso vê-lo. Só diga onde. A resposta foi rápida. Jardim da Fundação, depois das 8. Estarei lá. Às 8h30, o portão se abriu. Samuel entrou devagar. Tinha o rosto mais magro, o olhar cansado, mas quando a viu sentada no banco de pedra, sorriu. Aquele sorriso que não precisava de palavras. Lorena se levantou, foi até ele e, sem dizer nada, o abraçou. Por inteiro. Não era mais um gesto contido. Era um encontro de almas. Samuel a segurou com firmeza. Ambos ficaram ali por muito tempo, como se o mundo tivesse parado. Eu sabia que você ia me encontrar, ele sussurrou. E eu sabia que você não ia desistir. Se afastaram e ele a olhou com doçura.
Você correu um risco por mim. Eu sou só um homem com o passado remendado. E eu sou uma mulher que aprendeu a costurar o que é verdadeiro. Teu passado não me assusta. Me assusta a ideia de não te ter por perto. Samuel segurou as mãos dela com cuidado. A gente pode não ter muita coisa, Lorena, mas se tiver um ao outro, talvez já seja o suficiente. Ela sorriu, emocionada. Eu não quero luxo, quero paz, quero partilhar o pouco que faz sentido. E você faz. Naquela noite não fizeram planos, não precisaram, estavam juntos. E isso por hora era o que bastava. Os dias que se seguiram foram de reconstrução. Samuel, ainda abalado pela experiência no sítio, demorava a dormir e acordava no meio da noite, olhando ao redor como quem ainda não sabia se estava seguro. Mas bastava ver Lorena pela manhã, com seu sorriso sereno e um café nas mãos, para que o peito desacelerasse. Ela não cobrava explicações, apenas permanecia. Isso para ele era mais valioso do que qualquer palavra. Samuel voltou aos poucos à rotina. A fundação o acolheu novamente e a oficina o recebeu de braços abertos. João Pedro lhe devolveu as ferramentas com um sorriso sincero e um abraço apertado. Não disseram onde você foi, mas a gente sentiu tua falta, disse o velho marceneiro, tocando o ombro dele. Eu também senti falta. De tudo, respondeu Samuel com os olhos marejados. Foi nesse mesmo dia que Lorena tomou uma decisão. Naquela tarde, esperou que ele terminasse o expediente e os dois saíram caminhando lado a lado pelas ruas simples do bairro, como já era de costume. Pararam num banco da praça onde se encontraram pela primeira vez. O mesmo banco, o mesmo horário, mas com algo diferente. Agora havia vínculo. Lorena tirou da bolsa um envelope e entregou a ele. O que é isso? Samuel perguntou curioso. Um convite, oficial. Ele abriu e viu um papel dobrado. Era o projeto da marcenaria comunitária que ela vinha idealizando há meses, mas nunca havia tido coragem de tirar do papel. Um espaço novo, com estrutura, para ensinar jovens e adultos a trabalhar com madeira, oferecendo não só aprendizado, mas também oportunidades reais de renda. Quero que você seja o responsável técnico. Vai ter gente que entende da parte legal, do financeiro, mas quero que as mãos sejam as suas. Esse lugar precisa ter alma, e as tuas mãos carregam isso. Samuel ficou em silêncio. Olhou o papel, depois os olhos dela. Lorena, eu sou grato por tudo que você já fez, mas isso é grande demais para mim. Ela sorriu. Justamente por isso, porque você não se acha grande, mas é. Não estou te oferecendo um favor. Estou te oferecendo confiança. Ele abaixou os olhos, emocionado. Aceito, mas só se você estiver lá comigo. Não quero ser parte de algo que você só visita. Quero construir junto. Vai ser nosso, Samuel. Um espaço de recomeços. Para nós e para quem precisar. Nos dias seguintes, deram início ao projeto. Escolheram um galpão desativado nos fundos da fundação e, com a ajuda de alguns voluntários e doações, começaram a reformá-lo. Samuel organizava os bancos de trabalho, selecionava ferramentas doadas, fazia planos com simplicidade. Lorena cuidava da parte administrativa, mas não se afastava da poeira nem do chão. Foi durante a montagem de uma prateleira que ele a olhou com mais tempo. Ela estava ajoelhada, de luvas, limpando uma peça enferrujada. O cabelo preso num coque improvisado, a testa suada, e mesmo assim havia beleza ali. Uma beleza que não vinha da maquiagem ou da roupa cara, mas da verdade dos gestos. Lorena, ele chamou com voz calma. Ela ergueu os olhos. Pode falar. Você tem ideia do que está fazendo comigo? Ela franziu o senho, surpresa. Como assim? Eu nunca fui olhado assim. Nunca fui tratado como parte de algo. Nem por mulher nenhuma, nem por família, nem por mim mesmo. E agora você me põe no centro de um sonho, como se eu merecesse isso tudo. Ela se aproximou, tirando as luvas. Sentou-se no chão ao lado dele sem pressa. Ninguém nasce sabendo que merece amor, Samuel. A gente aprende isso quando alguém insiste em nos amar.
Mesmo quando a gente se acha pouco. Ele respirou fundo, mexendo nos dedos. Eu tenho medo de perder isso. Eu também. Mas meu medo não vai me impedir de viver. E eu quero viver com você, um dia por vez. Samuel segurou a mão dela com firmeza. E ali, no chão de um galpão empoeirado, duas mãos se encontraram não só no toque, mas na escolha. Eles não se beijaram. Não precisavam. O gesto já dizia tudo. Poucos dias depois, durante a inauguração simbólica do espaço, com apenas amigos e voluntários presentes, Lorena fez um breve discurso. Falou da importância dos recomeços, das segundas chances e do valor de enxergar quem muitas vezes passa invisível. Quando terminou, chamou Samuel à frente. Ele, tímido, tentou recusar, mas ela insistiu. Ele então falou poucas palavras, mas que tocaram a todos. Eu não tenho título, nem estudo, mas sei o peso de dormir sem esperança. Sei como é ser visto só pela roupa que veste ou pela rua onde deita. E hoje eu estou aqui, inteiro, não porque venci tudo, mas porque alguém me viu além da minha aparência e decidiu me estender a mão. Essa pessoa está aqui e me ensinou que quando duas mãos se encontram com verdade, não importa o resto. Lorena, emocionada, aplaudiu com os olhos marejados. E o que veio em seguida foi espontâneo. Todos os presentes se levantaram e aplaudiram de pé. Samuel não sabia onde colocar as mãos. Mas Lorena foi até ele e desta vez, sem receio, o abraçou diante de todos. Ele retribuiu. Ali não havia escândalo, havia reconhecimento, havia amor começando de verdade. O galpão antes abandonado agora era vivo. Crianças aprendiam a lixar madeira, adultos sorriam ao montar seus primeiros móveis simples e vozes antes silenciadas ganhavam timbre. Era um lugar de recomeço, mas também de encontro. Não apenas com o outro, mas com o que cada um carregava de mais humano. Samuel chegava cedo, às vezes antes do sol nascer. Sentava na bancada de sempre, olhava para o espaço ainda vazio e respirava fundo. Era como se finalmente o chão sob seus pés fosse firme. Não tinha mais medo de ser expulso, nem carregava aquela inquietação dos que vivem esperando a próxima queda. Lorena aparecia em seguida, sempre com algo nas mãos. Uma agenda, um café, um papel para assinar. Mas o que mais levava era a presença. Ela não estava ali por caridade. Estava porque aquele lugar era também a sua cura. Os dois não falavam de amor com palavras grandiosas. Nem precisavam. O amor estava nos detalhes. Em quando ele segurava a escada para ela pintar o alto da parede, ou quando ela costurava discretamente uma camisa dele que rasgou. Era assim, pequeno, mas inteiro. Foi numa tarde de céu fechado que Lorena recebeu uma intimação. A voz do passado ainda insistia em bater à porta. Alberto havia entrado com um pedido formal de revisão da herança, alegando que a irmã havia abandonado o cargo, os negócios e a imagem da família. No papel, tudo parecia racional. Mas Lorena sabia que era vingança. Ela leu cada linha com calma. Depois, dobrou o papel e o guardou na bolsa. Não contou a Samuel naquele dia. Esperou o momento certo. No fim daquela noite, os dois ficaram sentados na varanda da casa simples que Lorena havia alugado, bem próxima da fundação. Ali, sem o peso da mansão ou dos corredores gelados da antiga vida, ela se sentia mais viva. Samuel, ela disse, olhando para o céu, eu posso perder tudo de novo, não em escândalo, nem por humilhação, mas por escolha. Alberto quer me arrancar o que restou dos negócios da família. Ele olhou para ela com atenção. E o que isso muda? Nada. E tudo. Eu lutei tanto para ser alguém naquele mundo. E agora, só quero paz. Mas tem horas que sinto que ainda preciso provar que sou capaz. Samuel segurou sua mão com calma. Você já provou. A mim, a todos aqui. E mais importante, a você mesma. Ela respirou fundo. Sentia-se segura ao lado dele. E isso já era um milagre.
Semanas depois, diante do juiz, Lorena foi firme. Não gritou, não acusou, apenas falou. Eu sou filha de um homem que acreditava em ética e sou irmã de alguém que se perdeu nisso, mas escolho honrar o que meu pai deixou, não com ações em bolsa ou contratos milionários, mas com algo que ele dizia nos nossos cafés da manhã. Se um dia você tiver muito, que saiba dividir, e se tiver pouco, que nunca feche as mãos. O juiz ouviu com atenção e, ao fim, deu o veredito. A herança continuaria como estava. Alberto, além de perder a causa, seria investigado por desvio em empresas ligadas ao grupo. Era o fim de um ciclo de silêncio e dor. Lorena saiu do fórum com passos leves. Samuel a esperava na calçada, de camisa simples e mãos no bolso. Quando a viu, sorriu. Ela se aproximou e, antes que ele perguntasse, respondeu: "Estou livre." Ele assentiu. "Então vamos viver." Alguns meses depois, num final de tarde de sol dourado, aconteceu algo simples e especial. No jardim da fundação, cercados por amigos, crianças, voluntários e vizinhos, Lorena e Samuel trocaram votos. Não usaram roupas luxuosas. Ela vestia um vestido leve, de tecido solto. Ele usava a mesma camisa que usou no primeiro evento juntos, agora mais bem cuidada. Não houve padre nem juiz. Foi João Pedro quem conduziu a cerimônia, com sua voz grossa e mãos calejadas. "Estamos aqui para celebrar não apenas uma união, mas uma história de cura, recomeço e coragem", disse ele, com a emoção escapando na voz. Quando Lorena e Samuel se olharam nos olhos, sabiam que estavam ali por escolha, por amor, por tudo que foi quebrado e aos poucos reconstruído. "Samuel", disse ela, segurando suas mãos, "eu te vi quando ninguém mais olhava. E você me ensinou que o valor de alguém não está no que tem, mas no que carrega no coração." "Lorena", respondeu ele, "você me devolveu o nome, a voz, o chão e me mostrou que amor não precisa gritar. Ele só precisa ser verdadeiro." O beijo veio com naturalidade, seguido por palmas, sorrisos e até algumas lágrimas. Daquele dia em diante, o galpão ganhou um novo nome: Oficina Dois Corações. Uma placa de madeira pendurada na entrada dizia: "Aqui se constrói o que não se compra." Lorena e Samuel seguiram ali, dia após dia. Simples, unidos, fortes. Porque no fim, o amor que ninguém esperava foi justamente aquele que mais transformou.